a gente continua com os nossos destaques lá de Brasília, com o nosso repórter Igor Damasceno, porque após sanções impostas pelos Estados Unidos contra autoridades brasileiras, os três poderes discutem uma possível lei anti-embargo. Igor, as informações são com você. É isso mesmo, Paula. Mais uma vez, bom dia para você, para o Roberto, bom dia a todos que nos acompanham. Essa é uma lei que está sendo discutida tanto pelo Planalto quanto pelo Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Então, é uma força-tarefa para trazer mais proteção aos cidadãos brasileiros. Só para a gente contextualizar, o ministro Alexandre de Moraes e a esposa dele foram alvos da Lei Magnitsky, aplicada pelo governo norte-americano a eles dois. Então, eles não podem, por exemplo, ter cartões de crédito com bandeiras norte-americanas, contas de redes sociais norte-americanas, tudo isso é aplicado entre eles dois. Então, praticamente invalida determinadas atividades e ações do ministro Alexandre de Moraes e da esposa dele quando se fala de empresas norte-americanas. Então, para evitar esse tipo de sanção, não só para o ministro do Supremo Tribunal Federal, mas para todos os cidadãos brasileiros, essa lei anti-embargo está sendo discutida pelos três poderes. A ideia é que a lei não seja aplicada em território nacional. Se o cidadão, por exemplo, mora no Brasil, as instituições financeiras estão no Brasil, tem representantes legais de redes sociais e plataformas aqui no Brasil, então a lei não vai se enquadrar aqui em território nacional. Seria um método de proteção dos cidadãos brasileiros. Quem falou sobre isso, deu alguma declaração, foi o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, durante o Fórum Empresarial LIDE, que aconteceu no início da semana aqui em Brasília. Vamos ouvir. Como recentemente houve essa aplicação, não só a cassação de vistos de autoridades brasileiras, o episódio do ministro da Saúde, mas também a aplicação da Magnitsky a um dos nossos colegas, e esse é um fenômeno que também está ocorrendo com autoridades europeias, nós estamos nos debruçando sobre um debate de lei anti-embargos para proteger as autoridades e também aquelas chamadas entidades que sofrem sanções secundárias, como bancos, prestadores de serviços. Então é preciso entrar um pouco neste mundo e discutir isso. E acho que o Congresso é o locus adequado para esse tipo de proteção. Tato com o Igor Damasceno, quero chamar os nossos comentaristas, primeiramente Cristiano Vilela com a gente no Jornal da Manhã de hoje, e também Zé Maria Trindade falando diretamente de Brasília. Eu quero falar primeiramente com o Vilela, quero sua avaliação sobre essa lei anti-embargo, Vilela. Olha, Paula, eu vejo que é algo que está na ordem do dia, é natural que haja um interesse por parte do Estado brasileiro em criar instrumentos, em criar elementos de proteção. Agora, do ponto de vista prático, do ponto de vista objetivo, não é uma lei brasileira que vai realmente impedir qualquer retaliação, qualquer medida que venha a ser praticada pelos Estados Unidos. A legislação brasileira, ela não vai ter força para fazer com que determinadas empresas que têm essa atuação nos Estados Unidos e que acabam ficando reféns de qualquer decisão que seja tomada pelo Estado americano, venha a mudar a postura somente por conta de uma legislação brasileira. Eu vejo que, nesse sentido, é muito mais inteligente, é muito mais interessante que se busque o caminho diplomático para que se construa determinados acordos, determinados textos que possam fazer com que nenhuma sanção seja oferecida em relação a uma autoridade brasileira ou que haja uma limitação com relação a essas sanções. Eu vejo que esse seria um caminho razoável. Agora, quando se trata de questão envolvendo Brasil e Estados Unidos, o fato é que há a excessiva politização nessa questão e muitas vezes não se busca necessariamente uma solução, mas se busca realmente requentar o tema, se utilizar politicamente do tema e fazer com que, muitas vezes, a solução efetiva, a construção política efetiva, ela acabe ficando cada vez mais longe. José Maria Trindade, queria a tua opinião também a respeito desse assunto. Para muitos analistas, a lei Magnitsky teria sido mal utilizada, nesse caso envolvendo, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes,
Mas a questão da concessão de vistos também seria uma prerrogativa e uma soberania de cada país. E aí o Vilela chama atenção para a questão da diplomacia entrar em jogo nesse momento. Diplomacia brasileira que sempre foi muito exaltada, né, Zé Maria? Precisaria trabalhar mais nesse momento, em vez da gente pensar numa lei anti-embargo? É muito complexo esse momento, né? Porque a lei magnitística ela é uma aberração jurídica, porque ela não tem julgamento, né? É apenas uma sanção contra uma pessoa e a gente vê contra familiares. Isso não é usual, né? Um familiar ele não pode herdar processos, não pode herdar punições de outrem, né? E, além disso, ultrapassa barreiras. Haverá, naturalmente, uma reação mundial. Haverá uma reação mundial contra esta possibilidade. Porque até então a gente entendia que a lei era aplicada contra também aberrações, né? Pessoas que desobedeciam qualquer critério de legislação, de tratados internacionais e contra direitos humanos, enfim. Aí a gente vê uma lei aplicada sem julgamento e ultrapassando fronteiras, quer dizer, deixando os países sem a possibilidade de reação. Imagina se o presidente Donald Trump cisme com o presidente da França, com o presidente de outros países, né, com o rei da Inglaterra, e aplica e pronto. Quer dizer, é uma lei muito complexa. Não se pode admitir no ordenamento jurídico algo assim. E como está fora do ordenamento jurídico, aí ninguém sabe exatamente como aplicar. Eu conversei com juristas aqui que dizem, olha, é o seguinte, isso não vale, porque o banco que fizer transações com alguém sancionado pela lei, ele pode sair do sistema internacional financeiro. E isso é uma morte financeira para a entidade financeira. Então, o que acontece? A ideia do ministro Gilmar Mendes é fortalecer o próprio Supremo em decidir que a lei não será aplicada aqui. E pode, no máximo, se vir como um instrumento, um argumento a mais, mesmo que frágil, para as instituições econômicas e financeiras, para dizer aos Estados Unidos, olha, nós estamos sendo obrigados aqui por uma lei. O ministro fala nesta possibilidade de regulamentação como sustentação jurídica, porque o próprio Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, poderia assinar uma sentença dizendo que os bancos não devem obedecer à lei aqui no Brasil.